céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai. Amém. Abençoe-nos o arte, que o Senhor possa ajudar a entender a cada trecho dessa Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a leitura, a experiência de ontem, realmente, Deus foi Jesus ali que ajudou. Essa madrugada eu estava terminando de sermão, pega os trechos e coloca tudo. Eu peguei e perguntei a Deus: 30 minutos, 20, 30 minutos falar? Será que tem tudo isso para dizer? Muito tempo. E você pega muita coisa para ler, para falar, mas deu 10 minutos, acabou assim. Aí depois que eu peguei todas as informações dos trechos da Bíblia, eu olhei, aí eu perguntei, né? E agora, meu Deus? Ajuda a diminuir aqui, que 30 minutos vai ser pouco. Porque ele realmente me abençoou ali, e as informações, as histórias, deu um bom conteúdo. Abrimos a palavra em Mateus 4, 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Irmãos, hoje eu vou falar um pouco de o Pedro em você. Apóstolo Pedro, quem é? Podemos ver aqui que bem detalhado que diz que ele era um pescador. E aqui, a partir deste momento, que Pedro surge pela primeira vez na Bíblia. E Jesus não chamou um homem muito rico, mas também não chamou qualquer pessoa. Ele chamou uma pessoa capacitada. Ali, a pesca era um dos negócios mais rentáveis naqueles dias. Possuir barcos e redes para indústrias pesqueiras não eram para pessoas pobres. E, portanto, esses homens eram considerados classe média alta, pois possuidores das casas próprias e vida bem. Para os padrões da época, a indústria da pesca era uma das mais importantes naqueles dias. Irmãos, neste momento Jesus chamou Pedro pela primeira vez. Só que não foi aí que Jesus recebeu uma resposta de Pedro. Pedro ali não deixou tudo e seguiu a Jesus. Ele, em outra ocasião, teve que realmente ver um milagre em sua vida para que ele tivesse ali a oportunidade de realmente deixar tudo e seguir a Jesus. Abrimos a nossa Bíblia agora em Lucas 5. Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira dos lagos 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mas mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros de outros barcos para que viessem ajudá-los. E vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar.
Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a festa que haviam feito, como também Tiago, João e filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus teve que ir ao encontro de Pedro pela segunda vez, e não só ir ao encontro, mas mostrar um milagre para Pedro, para que ele pudesse largar tudo e seguir a Jesus. É o que muitas vezes nós fazemos. Deixamos de lado, recebemos a primeira oportunidade, até estamos na igreja, mas ainda queremos um milagre para que realmente deixemos as coisas do mundo para trás para seguir a Cristo. Pedro só iria abandonar tudo e seguir a Cristo no episódio da Bíblia, que é chamado esta pesca maravilhosa, quando nos é informado que Jesus foi pregar no mar da Galileia. E como a multidão apertava, entrou no barco de Simão e dali os ensinou. Depois disso, mandou Pedro que fosse para o mar alto e lançasse as redes para pescar, que totalmente era contrário da lógica, porque Jesus não era um pescador, e sim Pedro e seus amigos, que ali conheciam, desde que haviam pescado a noite inteira e nada havia apanhado. Entretanto, Simão, diante dessa ordem do Senhor, tinha uma coisa que Pedro, nós devemos tomar de lição: ele sempre foi obediente. Por mais que não tinha assim virado totalmente a Cristo, ele era muito obediente. Jesus, porém, disse para que Simão não temesse, o chamou para que fosse dali em diante pescador de homens. Foi então que Pedro tudo deixou e passou a seguir. Irmãos, 1 Coríntios 1:22. Hoje vamos ler bastante a Bíblia. Os judeus, 1 Coríntios 1:22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Aqui vemos que Pedro precisou de um sinal para compreender que deveria seguir a Cristo. Não foi o suficiente o encontro que tiveram em Betânia pela primeira vez, quando foi chamado, além do Jordão, que ele tivesse sido mudado o nome. Pedro mostrou-se aqui como um bom judeu que move-se através de sinais. Mas observamos o texto: Pedro abandonou tudo e seguiu a Cristo. Agora sim, o ponto mais importante: até este momento ele não tinha pedido perdão pelos seus pecados. Reconheceu-se pecador, viu em Jesus o Messias, mas não se arrependeu dos seus pecados. É o que a maioria de hoje, infelizmente, faz. Estamos na igreja, reconhecemos que Cristo é o Messias, estamos seguindo os princípios, guardamos o sábado, até ajudamos as pessoas durante a semana, mas não pedimos perdão pelos nossos pecados. Por isso, já no final do seu ministério na terra, Jesus, em um gesto surpreendente para nós, diz que Paulo, ele disse o seguinte, vamos ver, Lucas 22:32. Lucas 22:32. Jesus dizendo para Lucas: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, repito, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Isso no final do ministério de Jesus aqui na terra. 3 anos. Pedro ao lado de... Desculpa, eu disse Jesus dizendo para Pedro. Pedro ao lado de Jesus por 3 anos,
e Pedro não estava convertido. Isso, olhando todos os milagres que Jesus fez, acompanhando Jesus por 3 anos, ele não era convertido. Repito, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Entretanto, essa é a realidade espiritual de Pedro. Ele fazia companhia a Cristo, mas não passava de um ouvinte. Ainda era Simão, e não Pedro, aquele que em 1 Pedro 2,5 diz: uma pedra viva de Cristo. Irmãos, abrimos a Bíblia em Lucas 22 mesmo, verso 62. Na ocasião, Cristo havia dito para que Pedro ele iria negar a Cristo 3 vezes. Até este momento, Pedro não tinha crido naquelas palavras, e quando isso ocorreu, aqui em Lucas 22, 62 diz: saindo dali, chorou amargamente. Foi quando Pedro, aí sim, ele, depois de ter negado a Cristo, ocasião que ele chorou amargamente, e então ali ele realmente se converteu. Quem garante isso para nós? 2 Coríntios 7, 9. Coríntios 7, 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudiciados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Naquele momento, depois de 3 anos, Jesus já tinha ali se entregue às outras pessoas, e Pedro sozinho foi chorar amargamente. Ali sim ele se converteu, depois de 3 anos, irmãos. Isso é que muitos de nós acontecemos, estamos há tanto tempo na igreja, mas ainda não nos arrependemos. Não chegamos àquele verdadeiro arrependimento. Aqui, a conversão existe mais do que obediência à palavra, a confissão dos seus pecados e o reconhecimento da divindade do Senhor. Exige um arrependimento dos pecados. Sem um arrependimento, não há como obter a salvação. Pedro, pela primeira vez, não só reconheceu ser pecador, ou a soberania de Jesus, mas se arrependeu do que havia feito. Havia se arrependido e confiado em Cristo, que com um simples olhar, foi quando Jesus olhou para ele, depois de ele ter negado 3 vezes, Jesus olhou para ele, e aquele olhar mantinha um caminho aberto para a reconciliação. É o que cada dia hoje, depois de nós termos pecado, ainda Jesus nos olha e nos dá uma nova oportunidade de reconciliar e começar uma nova vida espiritual com Ele. Essa disposição é a que fez questão de reafirmar, já depois de ressuscitado, na mensagem angelical às mulheres, que quando Jesus ressuscitou e Maria foi ali ao túmulo e não encontrou Jesus, e quando o anjo disse, em Marcos 16, 7, Marcos 16, 7. O anjo disse o seguinte: vão e digam aos discípulos dele, Jesus, e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Interessante. A mensagem que o anjo tinha,